gente vai estar falando hoje a respeito de birras versus crises sensoriais. Michele vai entrar agora com a gente. Olá. Olá! Oi, pessoal, tudo bom? Boa tarde. Que bom estar conectado com vocês hoje. Não é? Nós já temos 6 pessoas nos assistindo. Então vamos aproveitar, Michele, e fazer um pouquinho, dar uma reprise do que a gente falou na semana passada, que a gente falou um pouquinho, né, de comportamentos inadequados, né? E a birra, ele é esse comportamento inadequado, né, com a intenção de protestar algo. E a gente também quer falar bastante a respeito de que a criança, né, que a birra é o que a criança, né, quer contestar algo, mas muitas vezes falta a comunicação, né, também essa falta de tentativa, né, comunicativa aí. Então eu vou falar bem rapidamente que eu dei 3 passos, né, que a gente pode estar utilizando para eliminar essa birra, né, para crianças que têm, né, que têm autismo, que são crianças que têm maior tendência a ter esses comportamentos inadequados, mas que isso também, tanto a birra quanto essa desordem sensorial, essas crises sensoriais, não acometem apenas crianças que têm certo tipo de diagnóstico, correto? São todos os Correto. tipos de criança. Então, 3 passos bem rapidamente que eu disse que é a respeito. Primeiro passo para a gente eliminar um pouco essa birra, que seria prevenir a birra, né? Que é antecipar as obrigações, né? Utilizando alguma rotina, visuais, ou seja, através de calendário, de schedules, concretizar, né, com as crianças essas obrigações, diminuir um pouco a intensidade das atividades. Então, eu dei até um exemplo, às vezes uma criança, né, vai ir tomar banho, então a criança não gosta de tomar banho, ou exemplo, uma fralda, a criança não gosta de trocar a fralda de forma alguma. Então, tá no momento da criança ir trocar a fralda e a criança tá diante de uma tela. Então, você vai diminuindo a intensidade, porque você já mostrou através do schedule que a criança vai trocar a fralda. Você já mostrou a fralda para a criança, vai diminuindo o som da televisão, né? Para que aquilo vai ficando mais desagradável, para quando você eliminar completamente, a criança já não sinta tanto. Negociar, o segundo é negociar, né? E também não ceder. Então, vamos negociar, olha, 2 minutos mais. Então, usar um cronograma, usar uns pontinhos que demonstra que o tempo está acabando e jamais ceder. Se são 2 minutos, que permaneça os 2 minutos. E também, se for no terceiro caso, que já é proteger a criança e acalmar a birra, que já é o estágio da birra, né? Que aí a única coisa que você tem que fazer nesse momento é ficar tranquila, não deixar com que a criança se machuque, mas muitas vezes nem usar a parte verbal, porque não vai funcionar, a criança já está naquele momento de birra. Uhum. E esses comportamentos inadequados, né, como chorar, gritar, jogar coisas, igual eu falei, em crianças com autismo, esse problema pode ser mais intenso e mais frequente, já que a comunicação é algo que está prejudicado. Então, eu refriso de novo a comunicação. Então, eles têm menos recurso, né, para entender os efeitos negativos que isso causa para ela e também para outras pessoas. Então, as crianças com autismo, elas têm essa dificuldade, né, em discriminar expressões faciais e interpretar o que o outro está sentindo, né? A Michele vai falar um pouquinho mais sobre essas áreas que interferem, esses sentidos que são responsáveis e que as crianças têm essa diminuição. Igual Uhum. um exemplo que eu posso dar disso é quando uma criança recebe uma bronca e podem entender talvez essa bronca como uma atenção dos pais, né? E começa a rir. Então aí às vezes, nossa, Marcela, mas eu brigo com meu filho, ele começa a rir. Ele tá o quê? Ele tá me desafiando, ele tá me enfrentando. Mas não, é porque a criança ela tem essa dificuldade de compreender corretamente a situação,
né, Michele? Correto. E deixa eu refrisar. Então, na última semana a gente falou bastante disso. Então, o que fazer é sempre tentar antecipar a crise. Se você já sabe que é algo que a criança tem uma dificuldade, que a criança não goste, tente fazer algo visual para que a criança já tenha a previsibilidade do que vai acontecer, do que a criança vai passar, né? E também validar as nossas palavras, validar o não, né? Que eu acho, né, o não, o sim é algo mais fácil da criança estar compreendendo e validar as suas palavras, né? Não ceder. E aí eu gostaria, eu até, né, que a gente até comentou um pouquinho mais cedo, que eu gostaria de falar também que a gente, né, tem que também analisar esse comportamento da criança. E eu vou falar esses tópicos, essas perguntas, e a Michelle vai falar, vai começar a respeito, né, da parte sensorial, dos sentidos. Então, a gente precisa olhar e a gente precisa entender a criança. Então, exemplo, é uma criança tá num estágio de birra ali no momento, está tendo uma crise. Então, por que ela está fazendo essa birra? Então, a primeira pergunta que tem que se fazer, por que ela está fazendo essa birra? Por que ele está chorando? Será que ele quer chamar a atenção? Será que ele quer controlar o ambiente? Será que ele está com algum distúrbio sensorial? Daí ele não está se sentindo bem, ou se ele está se sentindo um pouco desregulado. Então é importante que entenda qual é a função desse comportamento, né, para que vocês possam dar as consequências devidas, né, que vai ser melhor para a criança e para vocês também. Então, e o nosso primeiro, a gente fez, o nosso primeiro tema que a gente vai estar falando aqui é que a criança olhe pela sua reação. Então, fala pra gente um pouquinho dos sentidos, Michele, e para, né, as pessoas compreenderem melhor que esses sentidos, né, são as traduções do mundo físico para a mente. Então, fala pra gente dessa Exato. organização, por favor. Então, assim, né, o que eu costumo falar é que para a gente se tornar, né, humano, para a gente ter essas relações humanas, nós precisamos nos conectar através desses sentidos. Então, você usou, né, um exemplo maravilhoso. Nós precisamos de todas essas conexões para a gente poder agir de acordo com o que a sociedade, né, né, na espera que a gente faça. Então, nós temos, né, antigamente a gente falava que a gente tinha 5 sentidos, né? Então vamos revisar esses sentidos e eu tenho uma surpresinha para vocês, para quem nunca me ouviu falar sobre isso. Então nós temos a audição, a visão, o olfato, o paladar e o tato. Porém, o tato é dividido em 2. Então nós adicionamos o 6º sentido agora. Então o tato é como? É nossa capacidade de pegar um objeto com o olho fechado e saber o que esse objeto é, e o sentido de dor e temperatura. Então, por exemplo, nós conhecemos várias crianças que choram ao cortar as unhas, ou ao cortar o cabelo, né? Ou a alguém fazer um carinho, mas cai, machuca e não sente dor. Então, isso é essa desconexão sensorial. Como que essa criança está processando? Isso é um dos exemplos, né? Quais os outros sentidos? Nós temos o sentido vestibular, que é o líquido dentro do nosso ouvido, e fala em que posição que nós estamos no espaço, e que mantém nosso equilíbrio, e inclusive, né, mantém nosso equilíbrio para a gente poder andar de bicicleta sem cair, por exemplo. Nós temos o sistema proprioceptivo, que é o nosso fator de pressão. Então, pensem como a gente usa a nossa pressão para segurar um copo de vidro cheio de água e um copo de plástico cheio de água. É uma pressão diferente. Nós temos a praxia, que é a nossa capacidade de coordenação motora. Então, a gente sabe se resolver sozinho como que nós vamos pegar um objeto né, que a gente não consegue alcançar. Então, a gente resolve esse problema. Ou, né, cortar uma folha com a tesoura. A gente resolve esse problema sozinho. A gente faz o planejamento motor para poder resolver isso. E aí, nós temos o sistema interoceptivo, que é a nossa capacidade, primeiro, de manter temperatura corporal, batimento cardíaco,
saber quando nós estamos com fome, saber quando nós precisamos usar os banheiros. E olha para você ver, né? A gente só aprende, né, a idade média de uma criança para saber, né, para sair da fralda e saber usar o vaso, é por volta dos 3. Então, isso, assim, já é, né, uma consciência corporal por volta dos 3. Então, é muito importante a gente construir essa habilidade, essa consciência corporal desde o começo ali, para a gente chegar nessa fase. Então, né, e o equilíbrio emocional, que é o que a gente vai falar hoje um pouco mais, que é a nossa capacidade de não simplesmente explodir. Então, a gente quer alguma coisa, e aí? Como que vai, né? Essa é a grande pergunta. Como que a gente sabe quando é uma birra, né? Que a gente tem que tratar de uma forma mais comportamental, que são as dicas que a Marcela deu semana passada, né, e revisou essa semana com a gente, e uma crise sensorial, certo? Então, a nossa primeira pergunta, que entra muito aí, né, nessa questão da linguagem, essa criança olha pela sua reação quando ela está tendo essa crise ou essa birra. Né? Então, e é uma coisa que a gente fala muito sobre linguagem, que essa criança tem contato visual, a gente fala muito de contato visual. Então, é uma resposta, né, assim... Né? E até mesmo por o contato visual ser uma forte forma de interação e uma forte fonte de aprendizado, não é verdade? Porque até mesmo a gente precisa, né? Um bebê, ele vai olhar para a mãe, ele vai reconhecer, né, tudo que a mãe faz através da imitação, através do olhar. Então, muitas vezes eu pego uma criança que eu vejo que, né, o contato visual dela é meu primeiro foco é o contato visual, porque a partir do contato visual a gente consegue, né, resolver bastante dificuldades. Isso. Então, se essa criança olhar para você e mostrar esse contato visual, essa criança está tendo uma birra. Se essa criança simplesmente se jogar no chão e começar a chorar, ela está tendo uma crise sensorial. O que aconteceu? Alguma coisa estressou o cérebro dessa criança, alguma informação sensorial desses 11 sentidos que eu comentei, foi de forma tão grave, né, ou tão estressante no cérebro dessa criança, que ela simplesmente teve uma crise sensorial. E ela não sabe olhar para você para te mostrar em que direção que ela quer o quê. E é o que eu falei na semana passada, que, né, o mais importante são os pais, às vezes, compreenderem essa diferença e muitas vezes não querer tanto da criança, porque nesse exato momento, né, Michele, a gente já falou que está tudo desorganizado. A criança, ela está blindada de qualquer aprendizagem. Então, a criança não vai compreender muitas vezes a sua solicitação naquele momento, e é onde eu disse, é o estágio 3, onde a única forma nesse exato momento vai ser você tentar, de certa forma, acalmar a criança para que ela consiga se regular novamente para até te dar um segundo retorno, não é? Concordo. Então, é como, né, se tivesse a criança carregando, né, como diz, a gente usa essa expressão, nossa, eu tô carregando um prédio nas minhas costas, né? É tanto problema para resolver, é tanta coisa. Então, é justamente essa criança nesse momento, está muito estressante e ela vai para o modo de sobrevivência completamente. Peraí, eu tenho que manter minha temperatura corporal, eu tenho que manter meu batimento cardíaco, eu tenho que manter minha respiração, porque senão eu vou entrar em colapso, o cérebro vai entrar em colapso. Então é uma forma de proteção dessa criança, de quando se sente estressada, ela ter uma crise sensorial. Então é um modo totalmente, né, diferente de se ver isso, né? Entendi. Então vamos para a segunda pergunta. A segunda é, a criança considera sua própria segurança? Então, de novo, né? Quando a criança tem essa noção corporal bem desenvolvida, ela vai simplesmente, sei lá, ela pode até pular ela no lugar, ela pode, né, se jogar no chão de bunda. Uma criança que não tem essa noção corporal, ela vai se jogar de cabeça no chão. Porque, de novo, o cérebro está tão estressado que ele precisa de fazer alguma coisa para aliviar esse estresse e eles não pensam em nada mais que tem. Então, se eles se jogarem, agora ele não chorou só por causa da crise sensorial, agora ele chorou também por causa da dor de bater a cabeça no chão. Ok? Ou, né, e esse é um dos exemplos assim, que eu estou dando. É óbvio que deve
ter, né, muitas outras formas, mas a grande pergunta é essa. Ela considera a segurança pessoal dela, né? Que é para ela não se machucar. Uhum. Entendi. E se você, né, se perceberem que a criança tem essa dificuldade, né, a gente já sabe reconhecer que não é somente uma birra, é além de uma birra, tem associada a uma crise sensorial, né? Né, a única forma de você conseguir lidar com esse comportamento seria, nesse momento, apenas acalmar, não vai ter nenhum estímulo verbal que vai fazer com que mude aquele cenário naquele exato momento. Então, assim, depois vão ter outras estratégias que vocês vão conseguindo e vão aprendendo, né, através das orientações de uma terapeuta ocupacional. Mas, assim, não acha que é uma falta de educação dos pais, não acha que é por ser uma criança mimada, por ser uma criança somente, né, mal educada, né, Michelle? É algo além disso. E, assim, muito do que o ponto que você falou se essa criança já está estressada a nível cerebral, quanto mais a gente conversar e quanto mais estímulo, às vezes, a gente der para essa criança, mesmo ao tocar, abraçar, talvez isso estresse ainda mais essa criança. Então, é importante respeitar, de alguma forma, esse espaço dessa criança, até essa criança se acalmar. Então, ficar do lado, mas esperar que a criança venha até você para esse abraço. Então, terceira pergunta. A criança está em controle do seu comportamento? Então, novamente, né, tem a criança que ela vai se jogar, ou que talvez ela está em tanto estresse que ela vai jogar um objeto no chão. E a grande pergunta, na verdade, é aquela questão de que ela olhou no seu olho e ela jogou um objeto na sua direção, porque ela quis, né, ela quis a sua atenção, que, de novo, ainda é uma forma de comunicação, ou ela simplesmente deu essa crise de que ela não teve controle desse comportamento dele. E o maior problema, né, da criança, às vezes, né, dessas birras e dessas crises sensoriais, que é além da birra, é que esses comportamentos, eles interferem diretamente na aprendizagem das crianças. Então, é o que eu digo, eles precisam, né, dessa conduta do terapeuta ocupacional ali, para quê? Para eles aprenderem a gerenciar melhor esses comportamentos. Então, e essas emoções. Antigamente, né, quando a informação era um pouco mais precária, né, muitas vezes a criança estava tendo uma crise sensorial e ela era recebida com uma surra, né, como dizem. Então, assim, isso é muito sério, né? Ou Michelle? como nós vimos, né, recentemente, até assim, a criança teve uma crise sensorial, ela era amarrada, né, era, né, algemada. Então, assim, isso hoje nós percebemos, hoje nós temos mais desse conhecimento de que, peraí, essa criança está estressada, né, e é por isso que ela agiu dessa forma. Ela ainda não tem as palavras para falar, para se comunicar esses sentimentos em si, mas a gente tem que estar, igual você falou, sabe, respeitar e ter o conhecimento dos sentimentos dessa criança, né, reconhecer isso. Né? E é aquilo, né? Então, assim, a gente está dizendo, né, como a gente disse, para uma criança ter uma crise, né, sensorial, para ter uma desordem sensorial, nem sempre uma criança precisa ter um diagnóstico, né? Isso é para crianças neurotípicas também. Então, fica muito atento, porque às vezes, não, esse menino não tem problema nenhum, por que ele está dando uma crise dessa? Então, isso é algo bem sério e é algo que a gente está levando para vocês, esse conhecimento, até mesmo para evitar, né? E até assim, lembrando de que, na verdade, o transtorno de integração sensorial, né, o transtorno de processamento sensorial, não é um diagnóstico, é dentro, né, do nosso livro de diagnósticos. O transtorno sensorial, na verdade, ele é dividido em vários, né, é dividido em ansiedade, em depressão, em autismo, em disfunções alimentares, né, disfunções de comunicação, o toque. Então, são vários diagnosticados que dentro desse transtorno de processamento sensorial, eles foram, né, pegados um ali. Porém, tem muitas pessoas que não encaixam em um desses, né? E lembrar disso, às vezes é uma criança que está se desenvolvendo bem, mas, né,
Aí tem um desses 11 sentidos que não estão sendo processados da forma adequada. Uhum. E, né, nós já falamos 3 perguntas, então a gente Uhum. também gostaria, né, vocês podem ficar à vontade, quem está nos assistindo, e também podem tá nos dando exemplo, né, que se encaixe dentro de algumas, né, ou dentro de uma birra, ou dentro de alguma crise sensorial, né? Pode estar dando um exemplo que a gente também pode estar respondendo vocês. Então, assim, Com eu certeza. acho que esse momento é um momento de interação. Então, a gente, né, não é legal só a gente estar falando para vocês, é legal a gente Uhum. estar tendo um retorno também. Se vocês estão compreendendo, vocês querem que, né, repete alguma forma, ou põe um joinha que tá legal, que está sendo, ou também conte para a gente quais estão sendo as suas dificuldades, porque hoje o assunto foi esse, diante várias mensagens que nós temos recebidos, né, Michele? Exato. Nossa, o que fazer? Eu não estou aguentando mais de tanta birra do meu filho em casa, eu não estou aguentando, agora eu já não compreendo mais, a Michele me explicou, não sei se é birra, mas assim, é o que a gente quer tanto explicar para vocês, que é, né, que é muito importante você dar uma forma de comunicação para o seu filho, se o seu filho ainda não se comunica, né, verbalmente, que dê uma forma de comunicação através de imagens, porque, né, muitas vezes esses comportamentos inadequados vêm, né, surgem devido à falta de comunicação. Então, as crianças às vezes ainda têm algum diagnóstico que a gente já sabe que altera um pouco na coordenação desses sentidos, como a Michelle explicou, e então já tem essa dificuldade né, de compreender, de saber, de organizar isso dentro, e ainda tem um pouco a falta, né, um pouquinho de conhecimento dos pais, que também muitas vezes não são obrigados a saber de tudo, por isso que existem nós profissionais. Então, isso é muito importante. Então, fique com a gente. Meu filho Exato. é... Então é Então, assim... justamente, né, Hum, o que a Mariana está falando, né? As dificuldades de transições, é justo o que a gente está falando. Então, é uma combinação aí entre essa crise sensorial, né, e processar, assim, o que é o próximo. Então, o que a Marcela falou, a gente pode simplesmente falar, primeiro a gente vai fazer isso, depois a gente vai fazer aquilo, ó, mais 1 minuto. E lógico que no começo eles não vão, né, entender. Então, assim, precisa esperar mais um pouquinho. Ou usar uma figura desse primeiro e depois, e pode ser o objeto, né? Pode ser, por exemplo, primeiro a televisão, então um controle remoto, depois aí um garfo, o papá, né? Ou sim. ao contrário, primeiro comer, depois a televisão, né? Eu também gosto de ter uma estratégia visual muito bacana, né? Que muitos profissionais em Boston usam com as crianças como estratégia também, nesses momentos, porque às vezes, né, você vai virar para a criança, igual eu disse, a criança está tendo uma crise ali, né? Que seja biosensorial, a gente não conseguiu ainda identificar o comportamento. E vocês, né, muitas vezes fica, respira, respira, filho, respira. Igual a gente falou, a criança ali tá blindada de qualquer coisa. O cérebro dela tá tentando se reconectar, se reconectar. O que eu vou fazer para eu controlar? Então, muitas vezes, se você tiver um instrumento na mão que represente a respiração, isso pode ajudar. E aí eu Uhum. acho legal que até a Fernanda Rocha, não sei se ela está assistindo a gente, mas ela usava muito com os filhos dela. Ela pegou uma velinha e uma florzinha. Então, muitas vezes, aquilo ali representava o momento da criança respirar. Então, o que que fazia? Então, ó, sopra a velinha. Não, é cheira a florzinha, Cheira a flor sopra a primeiro. velinha. Cheira a Uhum. florzinha, só para a velhinha. Então, Uhum. depois a gente você pode até elaborar isso assim para mostrar para os pais e pôr Uhum. lá no seu feed com suas meninas assim Claro. representando, que eu acho bem bacana. Porque, exemplo, a Uhum. criança está ali no momento de crise, muitas vezes você pega algo assim visível, algo, né, palpável para a criança, isso pode ficar mais fácil dela compreender. E, né, e no momento que ela consiga respirar e voltar, o cérebro vai se oxigenando, né? O cérebro vai, ai, agora sim, vai voltando para conseguir resolver o problema. Exato. Então, isso é bem bacana. Quer continuar respondendo as perguntas primeiro ou nós vamos terminar? Nós temos mais 2 perguntinhas para responder aí o final.
tá dentro dessas que a gente já falou? Então, assim, a próxima aqui eu queria terminar para ver se a gente consegue encaixar em alguma das respostas aí. A criança faz algum Uhum. esforço para se comunicar com as suas necessidades, né? Então, assim, a gente falou do olhar, mas o que mais? A criança está apontando na direção do que ela quer ou não? Né? A criança está te mostrando, está te puxando na direção que ela quer ou não? Então, assim, às vezes um exemplo que eu dou bem fácil é assim, não sei, né? Eu sei que tá todo mundo em casa agora, a gente já tem 5 semanas, tá? Mas, assim, né, lembra daquela época, assim, a criança tá no supermercado, queria um brinquedo. A criança fez o esforço para te comunicar aquele brinquedo. Mãe, eu quero, eu quero, eu quero. Então, ou ele brincou, não, eu não vou levar. Aí ele pegou de novo aquele brinquedo, né? Ele fez esse esforço para te comunicar. Porém, essa birra acontece por quê? 2 fatores, né? Ou eles não estão entendendo o que você está falando, ou eles estão persistindo porque em algum momento você desistiu e deixou que eles tomassem controle, né? Ou é uma coisa ou é a outra. Então, se eles não estão fazendo esse esforço de comunicação, então é uma crise sensorial. E a última, que eu acho super importante, assim, para mim é a mais válida, assim, que eu lembro de falar assim, olha, gente, se vocês tiverem dúvidas, é isso que vocês vão fazer. A criança tem capacidade de se acalmar uma vez que a situação for resolvida. Então tá, um dia o seu filho quer, mãe, eu quero sorvete. Não, meu filho, primeiro almoço, depois sorvete. Ah, não, mãe, eu quero sorvete, né? Então, sei lá, a criança jogou no chão, começou a chorar e tal. E você fica assim, meu Deus, eu não sei se isso é birra ou se isso é crise sensorial. O que eu vou fazer? Tá bom, meu filho, eu vou pegar esse sorvete e vou te entregar, porque eu não tô aguentando mais, né? Você chorar na minha cabeça. Pegou o sorvete e entregou. A criança que fez a birra, ela vai simplesmente pegar aquele sorvete e ela vai ficar feliz com aquele sorvete e ela vai começar a comer aquele sorvete. A criança que tem uma crise sensorial, ela vai pegar aquele sorvete, jogar no chão e você vai falar assim, meu Deus do céu, para que você jogou? Eu dei para você o que você queria. É uma crise sensorial. Essa criança que tem uma crise sensorial, ela não vai parar de chorar imediatamente. Ela vai demorar em qualquer momento entre 30 minutos a 60 minutos para ela conseguir se acalmar, para ela conseguir reajustar esse sistema emocional dela, para ela poder te responder. Então, naquele momento que você deu aquele sorvete, ela jogou no chão, por quê? Não, eu já estou tão estressado, você me estressou tanto que não quero nem isso mais. Então, é uma reação ao que você apresentou para ele, não justamente que ele entende que, nossa, você me entregou o que eu queria. A criança não está, mesmo que Obrigada. seja uma coisa visual, Dentro. né, não vai nem falar Aham. isso é obrigado. Então, isso é assim, se um dia você falar assim, não, eu preciso testar, porque eu não sei o que está acontecendo, entendeu? Veja isso, a criança parou de chorar imediatamente, né? Ou não. Então, eu vou voltar aqui um pouquinho para a gente poder responder, né? Nós começamos lá na Mariana, e a Mariana até falou, né? Eu peço para ele respirar e para fazer um namastê, e o namastê é ótimo, né? Porque assim, a gente coloca as mãozinhas juntas, então você dá essa pressão para se acalmar, ao mesmo tempo que você está respirando, né? Então isso é uma ótima, tem vários canais, né? Hoje a gente dá para fazer o yoga com as crianças, né? E aí é tipo só 10, 15 Uhum. minutinhos, é uma coisa rápida que é feito bem para criança com historinha e tal. Isso é uma boa. A Lilian tá perguntando, né? E quando uma criança começa a falar muito alto, isso pode ser uma crise sensorial? Sim. Então, por quê? Porque ela está tentando se proteger de alguma coisa. Então, talvez alguém falou alto e daí eles começam a falar alto antes deles explodirem. Porque quando eles começam a falar, eles estão tentando ter controle deles mesmos. Então, eles estão tentando buscar esse controle, tá? Se Então, regular, assim, né? se regular. Então, assim, né? Uhum. Uma vez eu ouvi uma história, eu não vou comentar quem, vai saber que tá aqui. Que uma outra criança na sala começou a bater na cadeira. E daí o meu filho ficou tão irritado com aquilo que pegou a cadeira e também Desculpa. começou, porque falou, para. E o menino não parou. Então, o que ele fez? Ele teve que tomar o controle dessa situação. Se ele verbalizou para outra criança parar e aquela criança não parou e a professora não interviu, a única forma de proteger o seu cérebro é se juntar àquele caos para ter o controle da situação. Então, ele teve que se juntar, balançar a cadeira da mesma forma para ele perceber ou para ele tentar se proteger as suas conexões neurais, né, o seu cérebro para não fundir literalmente. Então ele, né, se juntou àquele caos para ele poder ter controle de alguma coisa. Ok? O que em hipótese alguma não deve ser feito quando uma criança está em crise sensorial?
né? Então, assim, essa é uma pergunta bem ampla, porque assim, nós depende muito da criança que está tendo a crise, né? Porque essa criança que está tendo a crise, ela pode ser uma criança super sensível, igual eu falei. Tem a criança que se você encostar nela, ela vai entrar em crise muito mais, porque ela já está tão estressada com tantas informações do ambiente, que ela não vai conseguir que você encoste nela. Okay? Isso vai ser pior. E assim, o que eu acho que, como diz, não, eu vou responder bem simples você, né? Eu tava complicando mais que isso. Em hipótese alguma, não importa, na verdade, se seja birra ou crise sensorial, em hipótese alguma, bater na criança. Porque é o único modo, né? Assim, o bater nessa criança tá mostrando o que para a criança, né? Quem é mais forte, que tem o controle da situação, quem é o mais forte, que manda. Então eu vou querer crescer para ser o mais forte, para eu nem fazer isso com as outras pessoas. Ou né? O meu pai e minha mãe me amam tanto e eles me batem. Ah, então aquele amiguinho da escola que eu amo tanto, que eu gosto tanto, também vou bater nele, porque é assim que os meus pais me mostram. A criança é muito nova para entender a diferença entre bater como uma consequência, né? E o amor que os pais sentem por elas, ok? Eles não têm a capacidade de poder entender isso. Então, isso é em hipótese alguma. Né? Então, tem a criança que, por exemplo, com a birra, o que acontece com, né? Quanto mais nós fortalecemos a comunicação dessa criança, então é por isso que a gente fala, dá, né, esse mais um minuto, ou primeiro isso, depois aquilo, né? Ou, igual, né, a Marcela falou, uma coisa bem concreta para respirar, florear a vela. E por quê? Porque quanto mais concreto, mais a gente amplia essa capacidade de entender e de se comunicar. E isso são os meios que nós usamos, né? Para poder, quanto mais a gente ampliar, né, Marcela, assim, essa capacidade de comunicação, menos birras nós vamos ter. Quanto mais nós auxiliarmos essa criança com crise sensorial a achar suas próprias soluções, menos crises sensoriais nós vamos ter. Com certeza. Okay? E é muito importante, assim, como forma dessa antecipação, Michele, principalmente para tudo aquilo, né? Ainda mais nesses dias que todo mundo tem ficado muito em casa. Então, a criança todos os dias tem que fazer muitas coisas que às vezes elas não gostam ou elas têm dificuldade devido, né, a algum fator sensorial envolvido. Então, todas essas dificuldades têm que ser postas, têm que ser antecipadas para essa criança, tem que ser, né, visualmente mostrada para que essa criança, sempre que ela tiver essa previsibilidade, né, dessas coisas que muitas vezes as incomodam, ou muitas vezes elas não têm controle de tudo isso, tem que ser bem visível, tem que ser bem antecipada para as crianças, para que não, né, jamais chegue ao nível 3, que é esse nível de crise. Não é? Mesmo que muitas vezes você não, né? Às vezes a Michele ensinou perfeitamente como compreender que se é uma crise sensorial ou se é apenas uma birra, mas mesmo você, às vezes, naquele momento rápido de você não conseguir avaliar aquilo dali e saber, é sempre muito importante dar essa previsibilidade para a criança para que jamais chegue naquele comportamento em que a criança, né, já se bate, já se, né, corra algum risco de se machucar ou de se desestabilizar totalmente, porque qualquer coisa errada que às vezes o pai, qualquer comportamento ali de estresse, às vezes do pai, né, sem conseguir pensar, fizer com a criança, aquilo dali muitas vezes pode permanecer, né, na criança. Então, muitas vezes o pai deu um grito ali com a criança, então aquele comportamento pode se tornar no cérebro. Ou às vezes a mãe cede alguma coisa, sendo que ela não tinha dito antes, ou ela está indo contra a promessa que ela tinha feito, então a criança vai usar aquilo dali para ganhar sempre aquela coisa, aquilo, então assim, usar, né, esses comportamentos inadequados para ganhar algo, né? O cérebro vai reconhecer imediatamente nisso, porque a criança ali está blindada de raciocinar, né? Qual que é a forma correta. Então, ela vai captar aquele momento ali. Exato. E aí a Jaque tá falando assim, né? Meu filho tem síndrome de Down. E assim que eu chego em casa com materiais de tinta, né? De pintura, ele já começa a chorar. E a gente não sabe por quê, né? Se é frustração, se é birra, se é sensorial. Então, assim, se for por frustração, né? Ou birra e tal, seria uma forma assim da gente mudar como a gente apresenta isso. Então, assim, às vezes quando você chegar, esconde, né? Faz uma coisa tipo assim, não, ele não vai ver.
E aí a gente vai apresentar, olha, primeiro, de novo, né? Primeiro a gente vai fazer isso, depois aquilo. Então, talvez assim, a tinta seja uma coisa... É interessante você estruturar assim, uma coisa que ele gosta de fazer, uma coisa que ele não gosta de fazer e uma coisa que ele gosta de fazer. Então, são 3 atividades, né? Então, no começo, talvez esteja assim, ele tem que ser 2 atividades que ele gosta, uma que ele não gosta e 2 que ele gosta. Aí a gente vai reduzindo, uma que gosta, não gosta, gosta. Então, assim, ou pode ser, né, eventualmente, a que não gosta primeiro para depois a que gosta. Então, pode ser aquela coisa de tipo assim, olha, primeiro nós vamos fazer a tinta e depois a gente vai, não sei, brincar de Legos, que a gente, né, que talvez ele adora, vou dar um exemplo. E aí, fazer essa tinta de uma forma assim, então tinta é a coisa mais fácil, então ele tá falando assim, talvez ele não consegue fazer a força de pintar. Então, como que nós vamos resolver essa história da força? Janela. Eu tenho um papel de presente grande, eu vou pegar esse papel de presente e virar ele do outro lado que tá branco e colocar na parede, entendeu? Com uma fita adesiva colorida, porque daí ele sabe que só pode colorir nesse pedaço. Ou a banheira, isso é uma coisa que eu falo muito, sabe? Para quem tem essas crianças mais sensíveis. Brinca de tinta, brinca de creme de barbear, né? O que vocês quiserem dentro da banheira, porque a gente pode colocar um pouco de água e a gente tem toda aquela parede da banheira para fazer bagunça. Mas se a criança sujou a mão, ela pode lavar ali rapidinho. Então, assim, é uma coisa bem fácil de você limpar também, né? Porque daí a gente só joga a aguinha naquela parede do banheiro, limpou tudo. E se a criança voltar de novo, né? Por que eu tô falando sobre paredes, né? Sobre janelas? Porque essa é a forma mais fácil de adquirir, de desenvolver esses musculozinhos da mão. Então, é na forma, né, vertical dessa folha ou dessa parede e de fazer de uma forma, né, apresentar para essa criança de formas divertidas. Como que a gente vai... Hoje a gente vai pintar a parede do banheiro. Hoje a gente vai pintar uma pedra que a gente pegou lá fora, né? Hoje a gente vai pintar um pedaço de papel sem nenhuma, né? A gente vai fazer uma coisa livre. Não, mas hoje tem o seu desenho favorito, não sei, o Pocoyo. Né? A gente imprimiu uma folha do Pocoyo. Nós vamos pintar o Pocoyo hoje, o pato, né? Então, assim, a gente pode pintar vários personagens. Então, fazer isso de forma mais divertida para a gente reverter essa questão do choro aí. Então, esse choro dele realmente pode ser porque eu não gosto das minhas mãos sujas, ou é porque, né, não, eu fico frustrada porque eu não consigo colorir entre as linhas, que que a escola fica pedindo tanto. Então, nós temos que reverter para o bom, para o divertido, até a gente chegar nesse ponto, né, de manter, né, assim, dentro das linhas aí, no caso. Ou então também, assim, só para complementar, e o que eu falei da semana passada, pode ser também que aquele momento em que isso foi apresentado, a criança está dentro da zona de conforto dela e é aquele momento que ela não quer sair dali do que ela está fazendo. Porque na live da semana passada eu falei, né, a respeito que as crianças funcionam dentro de 3 zonas. Que é a zona de conforto, que é onde ali a criança faz o sol, né, ali o momento que ela faz o que ela quer realmente e que muitas vezes não gera novos aprendizados, né, porque ela só faz aquilo que sempre ela já compreende. Também tem a zona de aprendizagem, que é a zona de estimulação, que é no caso da tinta. Então, muitas vezes a mãe pode ter chegado em casa, a criança tá ali brincando, né, com um carrinho, que é o que ela ama fazer, ficar rodando aquilo e faz só aquilo, né, para alguma criança, né, com um diagnóstico de autismo, tô dando um exemplo. Então, às vezes, a criança não quer sair daquele momento ali, daquela zona de conforto dela, e a mãe já chega com aquilo de vez. Então, assim, por isso que a Michelle falou. Então, sempre intercalar. Por quê? Porque a gente tem que tentar tirar que a criança saia da zona do conforto para que gere novos aprendizados, vai para a zona de estimulação, né? Tentando sempre esse controle entre zona de conforto e zona de aprendizagem, para que não chegue na terceira zona, que é a zona de desregulação, que é o que a gente está falando sobre hoje. Então, assim, até o momento em que você apresenta esse estímulo, você tem que estar observando para não ser de uma vez também, né? Exato, então, né, de novo, né, a única forma que nós conseguimos conectar com a sociedade, com sermos humanos, independência, é através dos sentidos, né, devemos estimular esses sentidos de forma adequada, então nem pouco e nem muito, né, que seja estressante. E assim, uma coisa que eu comentei até semana passada, quando a Marcela estava falando sobre isso, é o quê? Se a sua criança achar diferentes formas de ficar te cutucando, né, os limites,
assim, pense, lógico que talvez, né, você, para eles, assim, é uma criança extremamente inteligente, talvez não naquele momento você comente isso, mas essa criança está se resolvendo em milhões de problemas sociais de que como que eu vou conseguir o que eu quero, né? Então, se ela conseguir, né, ela fazer essa elaboração de palavras para se comunicar, maravilhoso. Mas mesmo as crianças que têm as crises sensoriais, olha para você ver, ela está a par do mundo. Porque melhor ela estar a par do mundo e estressado do que ela simplesmente não notar nada do que está acontecendo no mundo. Então, possamos ativar. E assim, talvez, né, Marcela, semana que vem a gente pode estar falando um pouquinho, que agora a gente, né, 15 minutinhos nós estamos terminando, mas continuando nesse assunto de falar assim, como que a gente consegue, né, esse desenvolvimento adequado, né, que são as das funções executivas, e falar um pouquinho sobre isso, assim, quais são esses passos, o que a gente precisa para poder estar desenvolvendo tudo isso. Uhum. Perfeito, acho que ele, a Jaque falou pra gente, perfeito, acho ele muito inteligente, porque ele sempre vai buscar o que ele sabe e gosta. Então, eu acho isso muito fantástico, até mesmo nas minhas intervenções com as crianças. Então, e é o que a gente falou na semana passada também, que a gente consegue estar entrando nessa zona, né, de aprendizagem, de estimulação, vindo através da zona de conforto da criança. Então, muitas vezes, a criança ama letras. Perfeito, são 26 letras, são 26 palavras novas que a gente pode ensinar. Então, a gente também tem que ter esse respeito, né? Porque é sempre muito bom a gente começar do que a criança tem facilidade do que daquilo que já é mais difícil para a criança. Então, sempre comece daquilo que ele gosta, daquilo da zona de conforto dele para a estimulação. Volta para a zona de conforto, entendeu? Então, é sempre fantástico você fazer isso tudo de forma mais natural, né? E a forma natural vem do conforto da criança. Pode, então o Ney tá perguntando, né? Pode ser o tipo de material, né? Trocar os crayons por canetinhas. E pode, né? Assim, então, pode ser que talvez não queira pintar com a mão, né? O pincel talvez é melhor. E aí, assim, talvez nesse começo precisa de ser, né, as canetinhas. As canetinhas são mais fáceis, né? Só de você encostar aquilo ali sai. Então, não trabalha tanto a força muscular, os crayons ou os giz de cera, né? Eles trabalham bem mais, mas talvez isso é mais difícil. Então, assim, isso é um ponto que, né, totalmente, né, fora de hoje, mas em contexto com o que você está falando de força muscular, por isso que a gente fala muito da importância do engatinhar. Porque quanto mais pressão se tem nessa mão ao engatinhar, mais se desenvolve essa musculatura aqui para essa coordenação motora fina. Então, é interessante a gente notar que, peraí, a gente engatina com 9 meses de vida e a gente só começa a escrever lá pelos 6, né, 5, 6 anos. Então, assim, começa a colorir com 2,5, né? Então é interessante notar como, né, isso tem conexão lá na frente na vida. E no caso que ele falou, né, também um fator bem específicozinho, né, durante essa troca, também eu acho legal o exemplo, se ele vai trocar, ele sempre observar as cores dos crayons, né? Porque às vezes a criança tem algumas cores que ela pinta mais, então é sempre legal para ser mais chamativo essa troca para a criança, você observar as cores que ela mais usa e oferecer as canetinhas dessas cores, que talvez essa troca vai ser mais aceitável da criança, porque ela vai querer, né, observar, porque as crianças são bem, como é que a gente pode dizer, bem detalhistas, mais do que a gente imagina. E até adicionando aí, né, no que a Marcela falou, mais de compromisso, né, por exemplo, eu gosto mais da canetinha, tá, então você pode ter 2 cores da canetinha e 2 cores em crayons, né? Então a gente, né, em giz de cera. E aí sempre uma dá outra opções, né? Muito importante. Qual cor que você quer na canetinha? Qual cor que você quer, né, no giz de cera? Porque você tá baseando, né, do gosto da criança, né? Isso é bem importante e a chance de sucesso é bem maior. Tá. Então, assim, já que eu queria que você voltasse semana passada, porque não vai dar tempo da gente falar mais, assim, mas eu acho que a gente vai falar sobre, igual quando eu falo sobre os desenvolvimentos, né, a gente vai falar sobre os desenvolvimentos de funções executivas, vai entrar bem nesse assunto que você está falando, assim, e o que você acabou de falar, né, como que tem a dificuldade tanto na coordenação motora grossa quanto na coordenação motora fina, né, então o que a gente tem que fazer primeiro para a gente poder conseguir alcançar isso aí. E para quem tem sensitividade, que eu estava falando sobre, em vez de pintar com o dedo, né? Pinta com o pincel primeiro. Aí a Mariana deu uma outra sugestão. Do pincel a gente passa para uma esponja.
né? Então a gente vai fazer da esponja, a gente pode passar por um algodão, e aí a gente vai fazendo essa transição de até chegar nesse um dedo, para depois realmente ser a mão e tal. Então, Jaque, por favor, volta semana que vem, porque não vai dar tempo de eu falar tudo hoje. Mas a gente pode muito, assim, isso aí é assunto que a gente pode ajudar muita gente, não é só você, entendeu? Você hoje vai ser a ponte para o assunto grande, né, de semana que vem. E eu espero que muitos de vocês possam voltar, possam estar com a gente para a gente estar continuando com isso aí. E o resumão de tudo é assim, lembre-se que, né, o seu filho também tem sentimentos, valorize os sentimentos dos seus filhos, conversem com eles, mostrem para eles, lembrem que eles são crianças, né? E que nós também temos esses momentos. Nós temos os momentos que a gente fala assim, nossa, eu quero ficar sozinho, porque hoje eu tô muito triste, eu tô chorando muito. Nós também sentimos estressados. Então, pensar nesse sentido, né? Eles são humanos, eles são tão pequenininhos, eles estão, né, aprendendo tanta coisa ainda. Então, valorizar esses sentimentos. Eu vou postar novamente o que eu postei depois da live da semana passada, que foi uma folha com algumas opções para a criança achar umas soluções para os sentimentos quando eles estão frustrados. Eu posto de novo no meu Stories. E eu espero que a gente possa ter ajudado muitas pessoas. Gratidão, Marcela, por você ter revisado aí. A gente falou semana passada, eu acho que deu, sabe, assim, um caminho grande nisso aí, da gente poder fazer essa diferença e reconhecer, né? Reconhecer realmente. Quando é birra, como que a gente tem que fazer? E, como você falou, né? Nós temos que dar um caminho para essa criança aprender e, ao mesmo tempo, dar um suporte para ela poder subir, né? Então, sem a expectativa ser tão alta. E aí, cada criança é individualizada nisso aí. Okay? Com certeza. E é aquilo, né, que a gente diz, a criança, igual você falou, a criança tem que ser totalmente respeitada e a gente tem que realmente compreender também, né, Michele, que a birra, né, que às vezes essas crises sensoriais vêm de uma tentativa da criança se comunicar. E antes de acabar, eu só queria dar um exemplo bem rapidinho de um dia mesmo, assim, como que é a intenção da criança, que eu tava no shopping. E aí uma criança estava no colo da mãe. Possivelmente ela tinha 1 ano e meio, 2 anos. E ela caiu o chinelinho dela no chão. E daí essa criança foi, né, cutucou a mãe dela, tentou de alguma forma falar que o chinelo caiu. E a mãe fez assim com ela e vamos e tudo. E aí essa criança começou a gritar. E gritou, e só assim essa mãe olhou pra ele assim, o que foi? Aí eu fui, tava atrás com o chinelinho dela na mão, assim, e falei assim, ela só queria dizer que o chinelinho dela caiu. Essa mãe, assim, ficou com um olho desse tamanho. Então, assim, olha quanto é importante, né? Às vezes ouvir, às vezes tentar, né? Antes de vir a consequência, que seja o grito, que seja qualquer aversão, né, do adulto, mas é tentar primeiro observar, né, aquilo que eu falei. Por que ela está chorando, né? Aquelas perguntas. Por que ela está fazendo essa birra? Por que ele está chorando? Será que ele só quer chamar atenção? Será que ele quer controlar o ambiente? Ou será que ele tem algum distúrbio sensorial? Então, assim, é sempre interessante você tentar sempre se perguntar o motivo de todo o acontecimento, porque sempre terá. Porque esses más comportamentos, esses comportamentos inadequados, sempre vêm, né, de uma falta de comunicação ou de uma vontade de comunicar também da criança. Exato. Só queria finalizar com esse exemplo que eu acho assim bem fantástico, né? O quanto tem que observar as atitudes das crianças, porque elas também têm algo para nos dizer e para nos assim, ensinar. Né, algumas semanas atrás a gente fez uma live toda sobre, né, o positivo, né, de ter um diagnóstico, e assim, esse é o positivo que a Marcela está falando, da gente estar em casa com nossos filhos agora, né, observar os filhos da gente, como eles reagem, como eles se comunicam conosco, do que eles precisam de suporte, né, para subir esse degrau de desenvolvimento. E aproveitar essa oportunidade aí, diante de, né, de tanta coisa ruim acontecendo, né, de tantas notícias ruins, mas aproveitar esses pequenos momentos para a gente crescer junto com as nossas crianças. Com certeza. E essa antecipação de atividades diárias através de rotinas nesses tempos em casa é a melhor estratégia. Então, assim, a gente sabe que, né, tem muitas escolas que né, eles têm bastante atividades acadêmicas que devem ser feitas.
Então, sempre fazer esse schedulezinho para as crianças, fazer essa rotina para as crianças, porque isso vai facilitar muito a vida de vocês, vai antecipar bastante, né, bastante coisas assim para a criança. Isso vai ajudar o todo. Então, a gente sempre fala de rotina, 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 mas é essencial até para nós adultos, né? Exato, é isso mesmo. Os filhos sempre Então, nos mudam, né, Jaque? é Sempre. verdade, eles têm, nossa, criança né, um cérebro novo que tem muito que nos ensinar, não é Exato, verdade? exato. Então, pessoal, falta 5 minutos. Deixa um joinha aí se vocês gostaram, pra gente, né, ficar aqui toda feliz, saber que a gente realmente fez a diferença aí para vocês. E a gente também quer dizer que a gente está aqui, né? Podem mandar mensagens, também a gente está à disposição de vocês. A gente entende, né, que está todo mundo nesse momento complicado, né? Vem muita ansiedade, vem muitas dúvidas, e a gente é adulto e ainda é difícil a gente conseguir compreender e nos organizar mentalmente. Imagina para as crianças que às vezes não conseguem compreender o cenário, não conseguem compreender, né, tudo o que tem acontecido, se para a gente está difícil, para eles também estão. Então, assim, é um momento de vocês compreenderem muito eles também, de todos os sentidos, né? Uhum. Isso E que, mesmo. se Deus quiser, tudo isso passe o mais rápido possível. Mas é bom também, assim, não bom, mas todo mundo está no mesmo, né, na mesma situação. Uhum. Então, assim, é um momento de muito controle mesmo, não está sendo fácil para ninguém. E todo mundo Exato. tem nos demonstrado isso, tem falado isso, mas é porque às vezes a gente acha que é só complicado com a gente, que só acontece com a gente, que só na nossa casa tá esse descontrole, que só na nossa casa tá essa loucura, que só os nossos filhos, né, estão com todas essas dificuldades, mas não, isso tá geral. Então, Isso mesmo. assim, de certa forma, tentando confortar que está todo mundo na mesma situação. Porque, né, a gente tem que ter gratidão nesse momento, ter amor e força de vontade e utilizar dos tempos vagos, né, para adquirir novos aprendizados. E eu acho bacana, porque chega esse horário agora de 6 horas mesmo, né, no meu Instagram tem 16 lives, 17 pessoas fazendo lives. Então, assim, é sempre bem importante também estar assistindo, estar buscando esses conhecimentos, porque, né, para a gente fazer uma live como essa, a gente estuda, a gente se preocupa com as informações que a gente passa para vocês. Então, assim, todo mundo tem essa preocupação também. Então, assim, sempre valorize, né, esse tempo que os profissionais, que as pessoas têm disponibilizado, né, na Uhum. internet para tentar diminuir, né, para tentar deixar com que tudo se torne um pouco mais fácil, um pouco mais tranquilo com essa troca de informações de todo mundo aí. É, Então, isso mesmo. gratidão, pessoal, por ter nos assistido. Até a próxima E até a terça, próxima terça, às 5 horas, né? Horário dos Estados Unidos e às de 6 da Boston, na tarde. verdade, Uhum. e Uhum. até às 6 Brasil. Então, muito Exato. obrigada. Obrigada, Michele. Tenha uma boa Imagina. semana e hoje ainda é terça-feira, então dá tempo de fazer muitos schedules, muitas rotinas para as crianças, começando a partir de amanhã. Fique com a gente, tá? Quem não nos segue, que siga a gente no Instagram, que também ajude a compartilhar os conteúdos que a gente tem elaborado, né? Para que outras pessoas também possam ter esses conhecimentos, né? De certa forma, que você possa ajudar também outras pessoas. O nosso intuito é esse, é levar mesmo informação de qualidade para vocês. Então, muito obrigada. Obrigada, gente. Até Tchau. terça. Tchau. Até. Tchau.